Foi depois daquela peleja na figueira que Malazartes seguiu sua vida, cheio de história para contar e risada para dar. Mas a esperteza sozinha não enchia a barriga, e num certo verão arrumou serviço numa fazenda grande, dessas cheias de gado, terreiro batido e fogão a lenha que não podia apagar nunca. O patrão botou ele na lida de cortar lenha, porque o tempo das águas já vinha chegando, e sem lenha o povo passava aperto. Só que Malazartes era mais chegado numa prosa do que num machado. A preguiça pesava nele como se fosse chumbo. Arrastava o machado no chão, o corpo mole, o olhar procurando mais sombra que árvore para cortar. Mas a cabeça dele, essa trabalhava ligeiro, inventando um jeito de escapar da labuta. Foi quando, de repente, um vento quente correu pelo mato. As folhas começaram a rodopiar, e de dentro da sombra surgiu ele outra vez. O capiroto. O mesmo que já tinha levado a pior na figueira. Só que agora vinha com os olhos faiscando de raiva, a voz grossa trovejando pelo arvoredo. Malazartes, cê me fez de besta diante do povo. Hoje vim buscar tua alma. O matuto respirou fundo, ajeitou o chapéu de palha e, sem perder o jeito, respondeu: "Oh, seu tinhoso, de alma nós conversa depois. Que tal uma aposta primeiro? Quem levar mais lenha para a fazenda, ganha." O diabo arreganhou os dentes num sorriso malvado e aceitou na hora. E assim começou a disputa. A força do inferno contra a esperteza do homem da roça. Se essa história já te deixou curioso, comenta aí. Eu ouvi. E fica comigo que o caos só está começando. Assim que combinaram a aposta, o capiroto não perdeu tempo. Com uma risada que ecoou pelo mato, fincou as garras no tronco de uma gameleira grossa e, num só puxão, arrancou a árvore com raiz e tudo. Jogou no chão, abriu os braços e berrou: "Viu só, Malazartes? Em 2 tempos eu boto abaixo a mata inteira." E lá ia ele, derrubando peroba, jatobá, ipê. Cada estalo parecia trovão caindo. O chão tremia, os passarinhos fugiam em revoada, o mato se abria como se tivesse medo. Em pouco tempo já tinha pilhas e mais pilhas de lenha do tamanho de uma casa. Enquanto isso, Malazartes nem suava. Sentado num toco de pau, afiava o machado devagar, cantarolava uma moda antiga e de vez em quando cortava um cipó. Amarrava um no outro, trança daqui, nó dali, parecia até rede de pescador. O diabo, suando enxofre, parou um instante para espiar aquela cena. Arqueou a sobrancelha, bufou e resmungou: "Mas que diabos é que você está fazendo, cabra preguiçoso?" Malazartes olhou para ele com calma, enxugou a testa que nem estava molhada e respondeu, cheio de marra: "Eu tô só preparando a maior façanha que o senhor já viu. Não vou cortar árvore por árvore, não. Eu vou arrastar a mata inteira, com bicho, raiz e sombra, direto pro terreiro da fazenda." O cão arregalou os olhos. Por um momento, o vento parou de soprar. O mato ficou em silêncio, como se também quisesse ouvir o desfecho daquela conversa. O diabo coçou os chifres, desconfiado, olhando aquele emaranhado de cipó crescendo nas mãos de Malazartes. Ele não entendia nada, mas o jeito tranquilo do matuto botava uma pulga atrás da orelha. "Arrastar a mata inteira?" rosnou o capiroto. "Isso é conversa fiada, homem." Malazartes sorriu, devagar, do tipo que irrita. Levantou-se, deu 2 passos para o meio do clareira e falou firme, como quem prega um sermão: "O senhor pode ser forte, pode ter fogo nos olhos, mas não entende do coração do povo. Eu vou amarrar cada cipó desse, rodar a mata todinha, e quando chegar no terreiro da fazenda, vou dizer pro patrão e pros vizinhos que fiz isso, porque apostei com o diabo." O cão arregalou os olhos. "E daí? Daí?" disse Malazartes, ajeitando o chapéu, "que o povo de fé não vai acreditar que um homem sozinho deu conta disso. Vão pensar logo que o tinhoso esteve metido no meio, e vão se juntar todos em oração, bater sino na igrejinha, chamar padre, benzer terreiro. A mata inteira vai ecoar ladainha, e aí, meu amigo, nem tua força segura o castigo." O diabo engoliu seco.
Por um instante pareceu menor. A lembrança de rezas, terços e água benta incomodava ele mais que 1000 machadadas. Malazartes, percebendo a hesitação, continuou trançando os cipós, assobiando como quem não tinha pressa. O capiroto, por sua vez, começou a pensar se aquela aposta era tão vantajosa assim. O diabo, que até então parecia cheio de certeza, começou a andar de um lado para o outro, com o rabo batendo feito chicote no chão. Cada árvore que ele tinha arrancado parecia pesar na consciência. Então você quer dizer, murmurou ele com a voz mais baixa, que se levar essa mata toda para a fazenda, o povo vai achar que fui eu quem ajudou? Malazartes não perdeu a deixa. Coçou o queixo, suspirou fundo e respondeu com aquela calma que só preguiçoso sabido tem. Eu não vou nem precisar dizer nada, compadre. O povo é que vai tirar a conclusão. E quando começarem as rezas, os terços, as velas queimando dia e noite, aí não tem capeta que aguente. O capiroto bufou, jogando fumaça pelas ventas. Por mais que fosse tinhoso, sabia bem do poder da fé. Já tinha sentido muitas vezes o peso de um Pai Nosso rezado de coração, o calor de uma vela acesa na noite escura. Enquanto isso, Malazartes enrolava mais cipós, fingindo que se preparava para amarrar a floresta inteira. Assobiava uma moda lenta, como quem não se preocupava nem um pouco com o tempo. O silêncio do mato só era quebrado pelo estalo das árvores caídas pelo diabo, que agora já não sabia se tinha feito bem em arrancá-las. Cada tronco no chão parecia uma prova contra ele. Foi aí que, meio sem jeito, o cão pigarreou e disse: Olha, Malazartes, pensando bem, não sei se essa aposta tá tão justa. Que tal a gente encerrar por aqui? O matuto levantou as sobrancelhas e fez de conta que não tinha entendido. Uai, encerrar? Mas o senhor não era o rei da força? O diabo se remexeu desconfortável e a raiva deu lugar à dúvida. E assim, pela segunda vez, parecia que Malazartes ia virar o jogo só na lábia. Mas o caos ainda guardava uma reviravolta. O silêncio da mata pesava. O cão, que antes fazia a floresta tremer, agora parecia menino levado pego no flagra. Tentava disfarçar a dúvida, mas a verdade é que já não queria mais saber daquela aposta. Tá certo, Malazartes, disse ele coçando o chifre. Eu vou até ajudar a levar essas árvores para perto da fazenda, mas no fim, quem vai ganhar é você. Malazartes fingiu surpresa, arregalando os olhos como quem não esperava tamanha bondade. O senhor me dando crédito? Ora, isso sim é coisa de se estranhar. O diabo bufou envergonhado. É melhor assim do que ter o povo inteiro rezando contra mim. Não quero padre, não quero sino dobrando, nem água benta me caindo nas costas. O matuto esperto guardou um sorriso de canto. Tinha conseguido o que queria. O tinhoso ia entregar vitória de bandeja só para não arriscar enfrentar a fé do povo. Pois então, disse Malazartes levantando-se devagar, pode levar suas árvores até o terreiro da fazenda. Eu vou chegar depois, só para não levantar suspeita. E lembra-se, quem vai dizer que arranquei foi você mesmo. O cão rosnou baixo, mas acabou concordando. Pegou aquelas árvores arrancadas com raiz e tudo, carregou nos ombros como se fosse palha e marchou em direção à fazenda. Malazartes ficou para trás, assobiando e enrolando cipó só para fazer cena como quem tinha acabado de vencer sem suar uma gota. No outro dia cedo, a fazenda inteira acordou com o barulho de árvores sendo largadas no terreiro. Troncos enormes, com raiz e tudo, estavam empilhados bem no meio do pátio, como se um furacão tivesse passado por ali. O patrão saiu de dentro de casa coçando os olhos, e os peões se benziam, assustados com aquela visão. Quem foi o danado que fez isso? Perguntou o fazendeiro de boca aberta. E antes que alguém respondesse, lá vinha Malazartes de chapéu caído na testa, assobiando como quem não tinha pressa nenhuma, encostou no portão, cuspiu no chão e disse: Uai, patrão, fui eu mesmo. O senhor pediu lenha, não pediu? Pois aí está. O homem não sabia se ria
ou se benzia. Os peões comentavam baixinho, uns jurando que aquilo só podia ser coisa de feitiço, outros dizendo que Malazartes era protegido por algum santo forte. E o diabo? Ah, esse já tinha sumido no mundo, roído de raiva e vergonha por ter que dar crédito àquele preguiçoso sabido. O fazendeiro, mesmo sem entender como aquilo era possível, bateu no ombro de Malazartes e disse: "Rapaz, nunca vi trabalhador igual a você. Tá contratado de vez." Malazartes sorriu de canto, fingindo humildade, mas por dentro se ria do diabo, que mais uma vez tinha perdido no jogo da esperteza. E até hoje, lá pros lados da roça, dizem que o cão ainda anda rondando, procurando vingança. Mas toda vez que escuta alguém assobiando no mato, ele se encolhe, com medo de topar de novo com Pedro Malazartes. Se essa história te trouxe saudade dos causos dos mais antigos, comenta aí, eu ouvi. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque ainda tem muito causo desse matuto sabido contra as artes do tinhoso.